escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos da Escola Dominical. Estamos quase já na hora da escola e vocês estão se preparando para assistir às suas aulas. Estamos nesse período introdutório da escola, falando sobre a carta de Paulo aos Efésios, um texto extraordinário. Paulo gasta os capítulos 1, 2 e 3 falando sobre o que Deus fez na história. No capítulo 4 ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo Jesus, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então até o capítulo 3 ele fala de Deus fazendo. A partir do capítulo 4 ele mostra a gente como cidadão, que andeis de modo digno, é a palavra politeia, né? Polis, a cidade. Andeis de modo digno da vocação, sejam cidadãos cristãos dentro de uma sociedade corrompida. É isso que Paulo está falando aqui a respeito da cidadania cristã, a partir do capítulo 4, visto que nos capítulos 3, 2 e 1, ele fala sobre a teologia da igreja. A partir do capítulo 4, ele fala sobre a prática da igreja, como só acontecer nos ensinos de Paulo. Paulo sempre dava a parte teórica, né, exceto nas suas cartas pastorais, mas ele dava nas outras cartas a sua teoria, isto é, o plano, a obra de Deus, e depois no final ele diz a resposta que a igreja deveria dar a esta obra. Aliás, o culto é uma resposta dos atos salvíficos de Deus. O nosso testemunho é uma resposta cultica a Deus daquilo que Ele tem feito por nós. Já que é assim, veja no capítulo 4, versículos 25. Semana passada já falamos sobre isso. Por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade como ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paramos aqui. Agora, Paulo, no versículo 28, continua dizendo sobre o comportamento cristão. A resposta que o cristão dá a Deus como cidadão espiritual, dentro de uma cidade, dentro de um estado, de um país, como cidadão também da terra. Aquele que furtava, não furtes mais. Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Olha, que mudança radical. Aquele que furtava, aquele que roubava, agora trabalha para dar. Essa ideia é uma ideia bem comum dentro daqueles mercados que tinham ali em Éfeso, onde era fácil pegar um produto e colocar dentro da bolsa, do alforje, do bornal. Como é fácil a gente no supermercado, às vezes, colocar alguma coisa a mais, ou pegar algumas frutas, algumas coisas, depois abrir um pouquinho a sacola de novo e colocar uma outra fruta, pegar um aparelho, uma lâmina, ou qualquer coisa menor, uma caneta, o caixa esqueceu a caneta na sua mão, e você esqueceu na sua mão também, sabe? Havia muitos furtinhos. Paulo não está falando de coisas muito grandes, de assaltar casa, de roubar a casa, talvez, mas não é isso. Sabe essas pequenas coisas que a gente esquece de entregar? Um livro que foi emprestado, um vestido que foi emprestado, que tomou emprestado, coisas assim, e a gente acaba esquecendo de se lembrar, não é? Acontece conosco, que Paulo estava dizendo, pelo contrário, a gente não tem mais esses hábitozinhos da vida. Pelo contrário, aquele que furtava, trabalhe. Sempre dentro do calvinismo, o trabalho foi uma bênção. Porque para o calvinista, o presbiteriano, o trabalho é uma forma de servir a Deus, não de ganhar dinheiro. Como pastor? Não. O dinheiro é consequência do seu serviço a Deus através do trabalho. Aquilo que você faz deve ter a mesma dedicação, os mesmos detalhes do que eu tenho quando vou pregar, quando estou preparando essa mensagem. Porque se eu não o fizer,
também não estou prestando culto a Deus. Aliás, o trabalho é uma grande bênção, diferente do que pensa a igreja romana, que o trabalho nasceu depois da queda. Não, o trabalho existia antes da queda. Deus mandou Adão cultivar a terra. Adão foi um corregente. Adão foi um CEO, foi um executivo de Deus. E Eva também, óbvio, dentro do jardim do Éden. O trabalho para Deus sempre foi uma bênção, sempre dignifica o ser humano. É diferente da visão da igreja romana. Trabalho não é um castigo, é uma bênção. Por isso que Paulo diz, você que furtava, não furte mais, não pegue dos outros, trabalhe para que você tenha com que investir. A grande questão da Idade Média, um pouquinho antes da Idade Média, é que os cristãos da Europa, sobretudo, trabalhavam só para ter o mínimo. Por exemplo, um artesão trabalhava para ter uma bota e fazer um sapato para sua filha, para o seu filho, para a esposa, para ele, porque o que sobrasse, e se sobrasse, era luxúria. Por isso que a sociedade medieval era paupérrima, não sabia ler. O trabalho era mínimo, o trabalho era artesanal somente, o trabalho era um trabalho de campo, campesinato, não é, que sustentava a vida da nobreza a despeito da desgraça daqueles que plantavam. Paulo estava dizendo, olha, vocês não podem ser assim, vocês não podem furtar, pelo contrário, vocês têm que trabalhar. É como diziam os protestantes, né? Trabalhar o máximo, economizar o máximo e doar o máximo. Trabalhar o máximo, economizar o máximo e doar o máximo. Paulo estava dizendo, por isso deixando a mentira, fale cada uma a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. O trabalho deve terminar com uma coisa que é boa. Quando você termina o seu trabalho, diz, isso foi bom. Não é que você seja melhor do que os outros, mas eu dei o máximo, eu me empenhei o máximo, eu me exercitei o máximo, eu me estiquei o máximo para dar o melhor para este trabalho. Quem resiste um empregado desse? Ele só vai crescer. E quem resiste um empresário desse, um patrão desse? Ele só vai ter empregados bons. Olha que você cria um círculo virtuoso. É isso que Paulo estava falando. E foi isso que Calvino incutiu na cabeça dos seus discípulos e dos moradores de Genebra, que eles deveriam trabalhar, não o mínimo, trabalhar o máximo. Mas pastor, se você faz 10 sapatos ou 10 roupas, você vai usar só uma, o que você vai fazer com as 9? Olha o que Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Como, pastor? Sim, você vai acudir o necessitado. Então, pastor, se eu ganho 10 reais, 9 eu dou para a pobreza, dou para a igreja e ficar sem nada, só com o mínimo? Acho que não. Primeiro você tem que cuidar da sua própria casa. Como diz Paulo em nenhuma de suas cartas, aquele que não cuida dos seus se torna pior do que os incrédulos. Nós devemos fazer o bem, dizer a carta aos Gálatas, principalmente aos domésticos da fé, aos filhos, garantir uma previdência para os filhos, para a esposa. E Deus vai fazer sobrar. Nós temos que ser previdentes, nós temos que fazer o que é bom para a família, e depois para a igreja, e depois para a cidade, e depois para o estado, o país e o mundo. Mas não faça primeiro para o mundo, faça primeiro para a sua casa. Não faça primeiro para a igreja, faça primeiro para a sua casa. Então casa, igreja, cidade, estado, asilos, gente carente, gente pobre, gente que bate na porta. Vai dar para fazer. Seja sábio, seja um administrador, um mordomo fiel das coisas de Deus. O trabalho é um ministério espiritual para a vida daqueles que confiam em Deus, sobretudo dos protestantes, dos presbiterianos. Então diz Paulo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Um dia, um sapateiro se converteu e procurou Lutero. Disse, Lutero, eu tenho uma sapataria. Quanto que eu devo cobrar do meu sapato que eu estou fazendo? Lutero respondeu, faça um bom sapato e cobre um bom preço.
faça um bom sapato e cobre um bom preço. É assim que os protestantes devem trabalhar, todo homem de modo geral, mas estou falando mais para você que me ouve aqui. Quantos meninos e meninas preguiçosas na fase da adolescência ficam às custas dos pais e, além de tudo, depois de casado, ainda come a aposentadoria dos pais. Preguiçosos, como diz Salomão, vai ter como uma formiga, ó preguiçoso. Que interessante a visão que a Bíblia, a visão que os protestantes têm do trabalho. O trabalho é uma bênção, o trabalho é um culto, o trabalho é um meio através do qual você vai cultuar a Deus, servir os da casa, aos domésticos da fé, a sua cidade, o estado e o mundo. É muito importante a gente ouvir esse comportamento de Paulo, ensinando aos cidadãos de Éfeso como se tornarem um cidadão diferente, se desvestir das roupas velhas e revestir-se de um novo homem. Bacana, né, gente? Boa aula, Deus abençoe vocês, domingo que vem eu te vejo. Um abraço.